Em 1 Coríntios 16, 9, o apóstolo Paulo escreveu que uma porta larga para atividades havia se aberta para ele, e ele aproveitou essa oportunidade. As irmãs Takako e Hisako imitaram o exemplo do apóstolo Paulo, entrando no serviço de pioneiro, e já estão permanecendo nesse serviço por mais de 60 anos. O que nós podemos aprender do excelente exemplo dessas irmãs? Vamos assistir um vídeo e logo após teremos uma consideração. É muito bom ter amigos que amam a Jeová, assim como nós. Uma história do Japão vai mostrar isso. As irmãs Takako Sato e Hisako Akui servem juntas como pioneiras desde 1957. Vamos ver como a amizade delas as ajuda a servir a Jeová com alegria. Nós somos pioneiras. Nós servimos juntas há mais de 60 anos. Em 1956, eu era a única testemunha de Jeová na província de Nagano, no Japão. Era difícil sozinha, mas eu fiz uma petição para pioneira regular. Que surpresa foi ser designada pioneira especial. Eu fiquei muito feliz quando recebi a carta de designação. Eu me lembro que segurei a carta na mão e fiquei rolando no chão de tanta alegria. Esse foi o meu jeito de mostrar gratidão. Eu fui designada para servir como pioneira especial em Nagano. E foi lá que eu conheci a Hisako. Para nós, a pregação era prioridade. Quando foi formado um grupo isolado, eu dirigi as reuniões com um lenço na cabeça, porque não tinha irmãos. Os nossos esboços eram em inglês e nós não entendíamos quase nada. Mas as pessoas gostavam de ouvir. Nem que fosse apenas a leitura dos textos em japonês, iam para casa contentes. A reação das pessoas me fez ver como a palavra de Deus tem poder. Depois disso, fomos designadas para servir num território na cidade. Na maioria das casas que visitávamos não tinha ninguém, mas nós estávamos decididas a encontrar as pessoas. Então começamos a pregar em horários diferentes e conversar com as pessoas nas ruas. Nós ficávamos felizes de encontrar nem que fosse um orador que mostrasse interesse. Sempre deixávamos uma pergunta para considerar na próxima visita. Em pouco tempo eu tinha 10 estudos. Quem vê a Takako animada, nem imagina que ela tem várias doenças. Às vezes eu me sentia tão mal que não conseguia nem ir ao campo. Eu tinha problemas sérios de pele. Uma vez eu cobri com um papel o desenho de Jó numa revista porque eu não conseguia nem olhar para ele. Mas Jeová me ajudou a olhar para o exemplo de Jó. Eu vi que quando passamos por dificuldades e perseveramos, damos louvor a Deus. Eu já tive vários problemas de saúde. Uma vez eu recebi uma carta da filial. A carta dizia: pode ser que você não possa fazer muito no momento, mas pense no que você já fez até agora para louvar a Jeová e nas pessoas que você ajudou a aprender a verdade. E fique feliz de saber que você tem sido bem usada por Jeová. Eu chorei sem parar, porque senti o cuidado e a preocupação da organização e de Jeová. A Hisako também cuidava muito bem de mim e orava comigo. Nós temos personalidades diferentes e não concordamos em tudo, mas procuramos ser francas uma com a outra.
Sempre tivemos o mesmo desejo de servir a Jeová no tempo integral. Já faz 60 anos que somos pioneiros, e isso é maravilhoso. Por meio da Bíblia, da organização e dos irmãos, Jeová tem nos ajudado a enfrentar dificuldades. Eu posso comprovar a verdade das palavras. Quando estou fraco, então é que sou poderoso. Quando eu disse, meus pés estão escorregando, o teu amor leal me sustentou, ó Jeová. Faço minhas essas palavras do salmista. Nós não conseguimos mais fazer muita coisa, mas ainda servimos juntas no tempo integral. Eu sou muito feliz. Tudo graças a Jeová. Assim como o apóstolo Paulo, essas irmãs solteiras se concentraram em servir a Jeová no tempo integral e fizeram isso por mais de 60 anos. Elas enfrentam os desafios do dia a dia e outros por causa da idade. Mas, por servir a Jeová de toda a alma, Takako e Hisako têm verdadeira alegria e satisfação. Agora temos algumas perguntas. A primeira: que alegrias Takako e Hisako tiveram em sua designação? O irmão Rodrigo, por favor. Então, nesse período aí de 60 anos de pioneiras, elas tiveram muitas alegrias de estarem juntas no tempo integral. Também elas tiveram a alegria de servir em grupos isolados, em regiões afastadas. Tinham até o privilégio de dirigir as reuniões, ver que as pessoas gostavam dessas reuniões. Depois elas também serviram na cidade, se adaptaram ali ao método pregar alegrias. Muito obrigado, irmão Coronato. O irmão Felipe Sena, por favor. Então elas puderam ver o poder da palavra de Deus na vida das pessoas. Então, com certeza, isso trouxe muita alegria. Me chamou a atenção que, num exemplo que uma das irmãs mencionaram, num território que não era tão receptivo assim, uma delas conseguiu abrir 10 estudos bíblicos. Muito bem. Obrigado pelo comentário dos irmãos. Segunda pergunta: que problemas de saúde Takako enfrentou e o que a ajudou? Então a irmã Takako diz que se sentia tão mal que nem conseguia ir ao campo. Ela conta que tinha problemas sérios de pele. Ela diz até que certa vez até cobriu o desenho de Jó de uma revista porque ela não conseguia nem mesmo olhar para ele. E o que a ajudou foram duas coisas: o próprio exemplo de Jó, por perseverar e louvar assim a Jeová, e uma carta de encorajamento da filial no tempo certo. Muito obrigado, irmão Tarcísio. Terceira pergunta: o que ajuda Takako e Hisako a terem verdadeira alegria e satisfação? O irmão Coronato, por favor. Eu achei interessante que elas citaram ali 3 ajudas: a Bíblia, a organização e os irmãos. Então, com essa ajuda, elas conseguem enfrentar os problemas e terem bastante alegria. Muito bem, obrigado, Coronato. Ainda o irmão Mateus, por favor. Elas chegaram a recitar ainda 2 textos, né? Um deles foi: quando estou fraco, então é que sou poderoso. E o outro foi: quando eu disse, meus pés estão escorregando, teu amor leal me sustentou, ó Jeová. Ou seja, elas tiveram textos bíblicos em mente. Então isso deve ter ajudado com certeza elas, quando ficaram tristes ou desanimadas, isso ajudou elas a manterem sua posição e os encorajou. Muito obrigado, Mateus. O exemplo dessas irmãs evidencia a aplicação de vários princípios bíblicos. Vamos ler, por favor, Provérbios 25:11. Quem gostaria de ler? O irmão Silvio, por favor. Como maçãs de ouro em esculturas de prata é a palavra falada no tempo certo. Obrigado, Silvio. Como podemos aplicar esse texto ao que aconteceu na vida dessas irmãs? A irmã Camila, por favor.
Então, o texto fala do bom efeito que as palavras no tempo certo têm, né? No caso de Takako, quando ela recebeu a carta lá da filial, dando encorajamento para ela, isso com certeza deu força para ela continuar no serviço e seguir em frente. Além disso, com certeza as orações que a sua companheira Isako fazia com ela, quando ela não estava bem, também eram palavras faladas no tempo certo e tinham um efeito muito bom sobre ela. Muito bem, muito obrigado, irmã Camila. Agora, Eclesiastes 12:1. Quem poderia ler, por favor? A irmã Edna. Lembre-se, então, do seu grandioso Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias de aflição e cheguem os anos em que você dirá, não tenho prazer neles. Obrigado, irmã Edna. Como podemos aplicar esse texto ao que aconteceu com as irmãs? O irmão Verona, por favor. Nós vimos o depoimento delas. Elas já estão trabalhando juntas já há mais de 60 anos. E elas estão felizes no serviço de Jeová. Usaram bem a sua juventude e continuam usando, mesmo que de forma limitada agora, para louvar a Jeová. Com certeza elas estão tendo muita alegria, quer façam mais ou menos no serviço de Jeová hoje devido às limitações da idade. Certamente. Vamos ler agora Hebreus 6:10. Irmã Juliana, por favor. Pois Deus não é injusto para se esquecer da sua obra e do amor que vocês mostraram ao nome dele, por servirem os santos e continuarem a servi-los. Obrigado, Juliana. Como podemos aplicar o que esse texto disse ao que aconteceu na vida delas? O irmão Natan, por favor. Então, Jeová ele não se esquece, né, de tudo que seus servos eles já fizeram, né? E é muito confortador, né, devido à idade, os irmãos idosos talvez possam se sentir desanimados, né, talvez por não fazer mais tudo aquilo que gostariam de fazer, né? Entretanto, Jeová ele se apercebe disso, né, não se esquece. E, logicamente, enche aquelas irmãs de orgulho e de zelo para continuar dando o seu melhor de acordo com as suas possibilidades. Muito obrigado, Natan. Ainda o irmão Felipe Lessa, por favor. E no caso dessas duas irmãs aqui, Jeová não se preocupou com elas 60 dias, 60 meses, mas foi 60 anos. Então, essa é uma demonstração de que Jeová ele está atento a cada um de nós, em especial aqueles que estão dando mais de si na obra de pregação. Então, é um grande exemplo para todos nós copiarmos o exemplo dessas irmãs fiéis e zelosas. Sem dúvida, certamente. Abram a Bíblia agora, por favor, no Salmo 126:5, e vamos ver como a experiência dessas irmãs tem uma íntima relação com esse salmo. Salmo 126:5, onde lemos: Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. A experiência dessas irmãs, Takako e Hisako, nos mostra que servir a Deus como pioneiros requer um esforço considerável. Mas conforme o Salmo destacou, os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Sem dúvida, a experiência delas nos ajudou a continuarmos servindo no tempo integral. E aqueles que ainda não estão fazendo isso, podem se perguntar: será que a minha situação me permite entrar por uma porta para participar de mais atividades?